Eu quero convidá-los a se colocar em pé para a gente ouvir a mensagem do Santo Evangelho. Creio que é um texto bem conhecido de todos nós, o encontro que Jesus teve, o Nicodemos teve com Jesus, e termina com um dos versículos mais conhecidos, talvez, de toda a narrativa bíblica, João 3,16. Talvez até alguns de vocês saibam esse versículo de cor. Mas vamos entender de onde que esse versículo vem, qual que é a sequência dele para ser o centro de toda a mensagem cristã. O Evangelho de João diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Assim termina a leitura do Santo Evangelho, que nós vamos meditar nesta manhã e neste culto. Em nome do Deus triuno. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos, o período da Quaresma vai nos levar, nas próximas semanas, a pelo menos 4 diferentes pessoas e 4 diferentes contextos ou situações de vida que essas pessoas estão passando. Nicodemos, um professor famoso, líder dos judeus, de noite, talvez para não ser reconhecido, vai até Jesus porque ele começou a ouvir falar que muitos milagres estavam sendo feitos. Ele queria descobrir quem era esse homem. Ele estava indo atrás de informações, mas ele recebeu muito mais do que informações quando se encontrou com Jesus. Ele recebeu um novo nascimento. Uma mulher samaritana que foi buscar água no meio-dia, no calor do meio-dia, talvez para não ser vista por ninguém, para ninguém falar dela, para ninguém comentar a respeito da vida dela. De repente ela recebe muito mais do que ela foi buscar, do que apenas um pouco de água para o seu dia. De repente, ao se encontrar com Jesus, ela recebe a água que dá vida. Um cego de nascença, que sempre foi rejeitado por todos, pela sociedade em que ele vivia, até mesmo pelos seus pais, como diz o próprio texto um pouco mais à frente. Ninguém via, ninguém percebia ele, e de repente alguém o vê. E ele recebe muito mais do que uma esmola, porque ele, não apenas cego, ele era um mendigo, que ninguém se importava com ele. De repente, quando se encontra com Jesus, ele recebe muito mais do que aquilo que ele imaginava, porque alguém o enxerga na multidão, onde ninguém o percebia. E com o toque
ele recebe a cura. E por fim, um encontro com uma irmã, com o coração dolorido, machucado, porque seu irmão acabara de falecer. E ao se encontrar então com Jesus, ela recebe muito mais do que um abraço. Ela recebe a promessa do próprio Jesus, da esperança. Eu sou a ressurreição e a vida, mesmo que alguém morra, viverá, crendo em mim. E aquele que crê em mim nunca morrerá. O que essas 4 histórias que vão ser as próximas semanas aqui, que nós vamos ler nos evangelhos, o que essas histórias têm em comum? Conseguiram perceber um ponto em contato delas? Todas elas têm um encontro com Jesus. Perceberam isso? E todas essas pessoas, dos seus diferentes momentos, foram transformadas, foram tocadas. Na verdade, elas receberam muito mais do que aquilo que elas estavam buscando. Porque elas estavam buscando uma coisa e de repente elas voltam para casa totalmente mudadas e transformadas. Talvez essas histórias, talvez não, essas histórias, elas abraçam a nossa vida em diversos momentos, em diversas situações, em diversos contextos. De várias formas, essas histórias são as nossas histórias, que nesse período da Quaresma nós queremos compartilhar e meditar junto com vocês. De uma certa forma, essas histórias falam de como nós chegamos à fé, de como nós somos aceitos por Deus, recebidos por Ele, incluídos na família da fé. Essas histórias, elas falam de como nós somos e precisamos estar sedentos da palavra de Deus, não somente de algo aqui e agora, mas daquilo que nos leva para a eternidade, para que a gente possa beber da água da vida para todos sempre. Essas histórias falam de como nós estamos muitas vezes cegos do pecado e da realidade que está ao nosso redor, e Jesus nos enxerga, mesmo lá onde nós estamos, nas coisas que nós estamos fazendo, nas angústias, nas aflições, independente da situação, Deus te enxerga. Deus sabe quem você é, Deus sabe aquilo que você está passando. E por fim, nós ouvimos um Jesus que fala muito mais do que palavras que batem nas nossas costas e está tudo bem. Ele resolve o problema, o principal problema de todos, que é o problema do pecado, da morte, da condenação. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E Ele nos dá uma promessa que supera esta vida, nos dá a eternidade. Todas essas histórias, elas fazem parte da nossa história. A cada encontro com Jesus, a gente está aprendendo, está sendo movido a saber aquilo que Deus quer da nossa vida, como Deus quer que a gente caminhe junto com Ele. Hoje, a gente vai abordar apenas um desses aspectos, quando a gente vai ser levado a conhecer um pouco mais desse encontro que Jesus teve com Nicodemos, e o impacto que teve na vida de Nicodemos, e com certeza o impacto que tem também nas nossas vidas. Hoje a gente vai falar do novo nascimento, do nascer para Deus, do nascer para Jesus, do nascer para a vida cristã. Então, a gente ouve as palavras do profeta Amós, que nos alerta dizendo assim: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Se preparem para encontrar com o seu Deus. Eu acho que essa é uma questão que, não sei como é que vocês, quando vocês vêm para a igreja, para a casa de Deus, como é que vocês pensam nessa caminhada da casa de vocês até esse momento? Vocês imaginam que vocês estão indo encontrar com o seu Deus? Pois é, Nicodemos era um dos líderes dos judeus, um estudioso, um fariseu, alguém que conhecia as Escrituras do início ao fim, muito respeitado. Ele era alguém do Sinédrio, que na verdade era o conselho principal das leis de quem era do povo judeu.
Então, o sinédrio, esses que faziam parte desse conselho, eles regulavam a respeito de vários aspectos da vida, claro, especialmente da vida religiosa, mas também da vida civil de todo o povo. Porém, a gente vai perceber que algo estava incomodando esse grande mestre da lei. E a gente vai perceber que quando a gente começa a ler, não são perguntas que são feitas, no caso para Jesus, no sentido de pegar ele em contradição, de fazer ele errar ou buscar alguma coisa para condená-lo. Aqui a gente percebe que Nicodemos sinceramente está buscando entender algo que não conseguia entender. Como é que eu posso ser salvo? É a pergunta principal aqui. Como é que eu posso chegar ou entrar no reino de Deus? E eu acredito, não só eu, mas uma grande nuvem de testemunhas que vem depois, que olham para esse texto e refletem sobre esse texto, diz que Nicodemos, a sinceridade, quando ele reflete a respeito disso, ele estava querendo descobrir algo que até aquele momento, mesmo sendo um professor da lei, eu nunca tinha refletido muito sobre isso. Por quê? Porque ele começou a ouvir falar de alguém que estava realizando milagres, mas não milagres qualquer, grandes milagres. E se a gente fosse ler os versículos anteriores, versículo 23 a 25 do Evangelho de João, a gente entenderia um pouco mais essa angústia de Nicodemos. Aqui o evangelista João, ele abre um pouco essa reflexão quando ele diz: quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar sobre ele, sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. E daí começa a história de Nicodemos. Como é que a gente vai entender que Jesus sabia o que estava no coração de Nicodemos, aquilo que estava incomodando Nicodemos, verdadeiramente? Nicodemos, ele vê tantos milagres sendo feitos e vai até Jesus para entender, buscar informações. Era o que ele fazia no sinédrio. E ele recebe muito mais do que apenas algumas informações, porque Jesus, ele enxerga o seu coração, assim como uma música que a gente acabou de cantar. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e Ele sabe exatamente o que eu e você, nós precisamos. Então, na calada da noite, ele vai ao encontro e a gente percebe essa sinceridade nessa pergunta e reconhece que Jesus é alguém que veio de Deus, porque ele pergunta: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com eles. E aqui vem então uma incompreensão de Nicodemos. Jesus logo interrompe dizendo que se você quer ver o reino de Deus, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Esse é um dos grandes mistérios da fé cristã. Como assim nascer de novo? E Nicodemos entendeu como talvez a maioria de nós iríamos entender, literalmente. E ele é muito literal aqui quando o próprio Nicodemos diz: como assim? Isso é impossível. Não tem como nascer de novo. Será que eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus então repete dizendo: em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de natureza humana é humano, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Quem teve oportunidade no último encontro, no último momento de culto, o pastor Alor trouxe uma mensagem para nós, que tinha como título, se vocês vão se lembrar, é uma triste e uma alegre notícia. Uma triste e uma alegre notícia. Por que uma triste notícia? Porque desde a queda em pecado, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. E essa morte se espalhou por todos nós, por toda a raça humana, do início ao fim. Mas uma alegre notícia, porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele transforma essa morte em vida. Ele nos dá a vida. Por isso, quando nós estamos aqui, nós recebemos duas mensagens. Uma mensagem triste e alegre, mas nós saímos com a mensagem alegre. Porque nós fomos criados para viver. Nós fomos criados para viver. Mas o pecado, ele traz sim a morte física, temporal, mas também a morte
espiritual e eterna. A morte física, todos nós vamos passar um dia. Eu não sei o dia, não sei a hora, não sei de que forma, mas todos nós vamos passar por ela. Ou só se Jesus voltar antes, né? Daí todos nós vamos ser transformados para viver com eles em glória. Mas se não, todos nós vamos sentir o salário do pecado, que é a morte. Mas também o texto bíblico fala de uma outra morte, que é a morte eterna, que é esse terrível afastamento de Deus e da condenação eterna. E é sobre isso, sobre essa segunda morte, da morte espiritual eterna, que Jesus vem nos libertar. É por isso que Cristo morreu na cruz por nós e nos dá a libertação. É dessa morte que Jesus está falando. E essa vida que Ele nos dá é uma vida que vai além desta vida. Essa é a promessa. E Nicodemos, mesmo sendo alguém letrado, alguém conhecedor das Escrituras, e o próprio Jesus dizendo: você é professor disso e não entende essas coisas. Por quê? Porque em sua mente ele buscava, e era a forma como os judeus naquele tempo pensavam, que podiam encontrar a salvação através dos seus próprios esforços, através das suas próprias obras, através dos seus próprios méritos e através das suas próprias virtudes. Se a gente prestou atenção, o apóstolo Paulo contra, né? Ele fala bem claro em relação a isso. Ele cita Abraão. Se Abraão, que foi aquele que foi o ícone de todo o povo, o pai dos judeus, nem ele foi aceito por Deus por fazer as coisas que Deus, foi aceito por Deus pelas coisas que fazia, muito menos nós. Ele foi aceito por Deus da forma como também nós somos aceitos, pela fé. Jesus não disse para Nicodemos: a resposta está em você, faça mais, faça melhor, está faltando isso, melhore aquilo. Jesus disse a Nicodemos, na verdade Jesus apontou para Nicodemos o batismo. Jesus apontou para o novo nascimento, o nascimento que vem do alto. E sobre esse aspecto, o nascer de novo, que eu gostaria de parar para a gente refletir um pouquinho. O que isso significa para a nossa vida também? No primeiro aspecto, quando a gente pensa sobre nascimento, eu não vi nenhuma pessoa dizer para mim, em sã consciência, que ela escolheu nascer. Vocês já ouviram alguém falar para alguém: não, eu escolhi nascer. Antes de meu pai e minha mãe pensarem, eu já falei para eles. Não existe isso. Isso é inconcebível para a nossa razão. A gente nem pensa nisso. Mas por alguma razão, por alguma situação, a gente diz: eu escolhi Jesus. Eu nasci para Jesus. Foi decisão minha. Também biblicamente não tem sentido a gente dizer isso. Porque assim como o novo nascimento, até a palavra ser gerado, nós somos gerados. E a gente tem que perceber que esse novo nascimento é um presente que Deus está dando para você. Está dando para você também. É um presente que Ele nos dá. E assim como nós confessamos, vamos confessar daqui a pouco no credo apostólico, e como igreja luterana a gente reflete isso no credo, que eu creio que por minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo nem ir a Ele. Mas é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons e santificou na verdadeira fé. É o Espírito Santo que criou não somente o desejo de eu estar aqui, mas também abriu os meus olhos para que eu possa enxergar algo que meus olhos da razão não enxergam. Para alguns talvez vai ser loucura vocês falarem: eu estou indo me encontrar com o meu Senhor quando eu vou para a igreja. Eu estou cantando junto com anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste quando estamos reunidos na sua casa. Eu estou recebendo o próprio Jesus no pão e no vinho. Para quem não tem o Espírito Santo nas suas mentes e corações, isso não faz sentido. Mas para vocês que estamos aqui, para você que está em casa, faz.
porque é esse novo nascimento que nós recebemos pela fé, e é algo que nos é dado, é um presente que Ele nos dá. E o segundo aspecto desse nascer de novo, Nicodemos entendeu literalmente: nascer de novo, preciso voltar para a barriga da minha mãe. Mas essa é uma palavra que também significa nascer do alto. Algumas traduções têm até colocado como renascer. O nascer para Jesus, nascer para Deus, nascer do alto, receber o Espírito Santo. E aí faz muito sentido, porque quando a gente começa a ler o texto bíblico e vários versículos, como o apóstolo Paulo diz, qual que é o resultado de nascer pela água, pelo Espírito, no batismo? É que aquele que não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e de fato nem pode entendê-los. Mas quem tem a mente controlada pelo Espírito de Deus tem vida eterna e tem paz. Mas que Espírito é esse? Quando Deus nos criou, Deus criou Adão, Ele criou o corpo e o Espírito. Na verdade, Ele soprou no corpo, o fôlego da vida. Deus moldou o ser humano e deu vida. Concedeu o seu Espírito. E até a própria expressão, aqui Espírito, pneuma, é ar. É o ar. E tem uma lógica muito interessante, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Espírito. E aqui a gente até pode ver no português não aparece isso, um jogo de palavras entre o ar sopra onde quer, o Espírito é a mesma palavra do grego, pneuma. Aqui está dizendo dessa nova vida que a gente recebe por causa do Espírito. Deus falou para nós e nós recebemos vida. Jesus está dizendo para Nicodemos, basicamente é o seguinte: você é um filho de Adão, então porque você tem pais humanos, você é de natureza humana. Agora, o novo nascimento, ele vem da água e do Espírito, ele vem do alto, ele nos é dado como presente. Não sei se vocês já ouviram essa frase, às vezes eu compartilho em alguns grupos de estudo. A frase é de um filósofo chamado Viktor Frankl. Ele diz assim: a consciência é o umbigo da alma. Vocês já ouviram essa frase? Talvez um ou outro já deva ter ouvido. Eu vou falar de novo porque no primeiro momento parece estranho, até a gente raciocinar ela. A consciência é o umbigo da alma. Duas coisas que não tem nada a ver com a outra, O umbigo é algo material, algo que está em nós, o ser humano. Alma, espírito, é algo que a gente não consegue tocar. A consciência é o umbigo da alma. Não sei, eu não pesquisei muito a fundo se tem alguma importância o umbigo depois do nascimento. Não sei se tem alguma importância médica, tem uma possibilidade de tratamento, não sei, não pesquisei. Mas uma coisa eu sei, que todos têm. Todos têm. Seria estranho se alguém de vocês não tivesse. E a importância de umbigo, na verdade, é muito mais para lembrar a gente que nós somos gerados, que eu tenho um pai e que tenho uma mãe. Então, todo dia quando eu me olho no espelho, eu vejo, eu tenho um pai e tenho uma mãe. E todo dia, talvez, olhando no espelho, eu vou lembrar do quarto mandamento, honrar pai e mãe também. Porque da onde que eu fui gerado. E esse jogo de linguagens nos ajuda a entender que a consciência é o umbigo da alma. Assim como eu tenho pais humanos, assim também eu tenho um Pai celestial, que nos criou, que nos deu a consciência. Todos que nascem são gerados, têm uma consciência, tem uma voz que fala, que eu não sei, que são criados, mas o que o Jesus está dizendo aqui, o nascer de novo, é a voz do Espírito Santo, não somente a consciência, agora indo um pouquinho além, é o novo nascimento. Esse novo nascimento que Deus nos dá em Cristo Jesus. Ou seja, nascer de novo é reconhecer que Deus é o nosso Pai. É onde é a fonte de toda a vida, de toda a existência. Assim como uma criança, para
nascer precisou do alimento que a mãe estava concedendo, assim também nós, para nascermos, precisamos da ação de Deus. É Ele que vem até o nosso encontro, que nos dá verdadeiramente o seu Espírito Santo. E hoje, então, por causa que nós estamos unidos pela água e pelo batismo, nós podemos dizer que nós somos herdeiros de todas as coisas que Ele nos dá. E qual que é essa herança? Vocês vão perguntar, mas o que Ele nos promete? O que Ele nos promete, o que prometeu para Nicodemos e promete também para cada um de nós, está registrado lá no versículo 16. E eu quero convidar vocês a dizer junto comigo: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos falar de novo? Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de fazer esse exercício, talvez já tenha feito em outros momentos. Troca mundo por teu nome e fale junto comigo. Fale alto agora. Deus amou o Mateus tanto, que deu seu único Filho, para que o Mateus que crê tenha a vida eterna. É isso que Ele te deu. Deus ama o mundo, Deus ama o Christian, Deus ama todos nós. O que Ele nos promete? Vida, para que a gente não pereça. Pereça não quer dizer que a gente não vai morrer. Se lembram? Morte para Deus. Que Ele não pereça, ou seja, a gente não vai ver a morte eterna, a gente não vai ser condenado eternamente, mas vai viver com Deus eternamente. É isso que Ele está nos prometendo aqui. Nascer de novo é isso, é confiar nessa promessa, que começa desde o momento que nós recebemos o santo batismo e vai até o final dos nossos dias. Nós não sabemos o final dessa história, que incrível que pareça, de Nicodemos, mas ele aparece duas vezes ainda no relato de João, capítulo 7 e capítulo 19. Interessante. Nicodemos não mudou, ele continuou no Sinédrio, como parte ali dos líderes dos judeus, continuou lá. Mas no capítulo 7, olha só que interessante, Jesus foi levado com uma acusação de Jesus diante do Sinédrio para que eles condenassem Jesus. E quem levantou para defender Jesus foi Nicodemos. A nossa lei não permite isso. Não vamos fazer isso. E depois, quando Jesus morreu, quem pagou pelo sepultamento? Nicodemos. E é interessante que foi uma quantia, tem alguns que falam uma quantia enorme, como se fosse um sepultamento de um rei. Sepultamento de um rei. O tanto de investimento, no caso próprio de Nicodemos, que ele fez no sepultamento de Jesus. Eu fico impressionado, assim, eu queria saber, eu acho que vocês também gostariam de saber se Nicodemos falou com Jesus ressuscitado. Mas com certeza ele deve ter conversado com um dos seus discípulos, que carregaram essa mensagem adiante. Mas é bom a gente não saber o final dessa história, porque essa mensagem, ela continua vindo até nós. Ela foi preservada pelos apóstolos e tem sido preservada pela igreja cristã, e está hoje aqui diante de nós. Hoje, como diz o profeta Amós, prepara-te para encontrar com seu Senhor. E é isso que vocês receberam. Talvez vocês estavam imaginando uma coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão para casa com muito mais do que aquilo que vocês vieram buscar. Meus queridos irmãos, que privilégio é poder olhar para frente agora, sabendo que a cada encontro com Jesus, eu vou ser tocado em algum aspecto da minha vida e na minha caminhada com Ele. Hoje a gente tocou apenas em um dos aspectos, que nós somos salvos, não porque a gente faz algo, mas porque Ele nos deu de presente essa nova vida. E quando a gente
continua caminhando com Jesus, a gente vai perceber que Ele vai estar em todos os momentos dessa caminhada até o lugar, até receber essa herança celestial que Ele tem preparado para cada um de nós. Queridos, nada é mais significativo, nada mais importante do que se encontrar com aquele que nos resgatou e nos salvou. Foi assim com Nicodemos, que recebeu muito mais do que aquilo que ele foi buscar, e continua sendo também na vida de vocês, que recebem muito mais do que vocês imaginam receber, ou imaginavam receber ao chegar até aqui. Que o bondoso Deus te acompanhe, te fortaleça e te ampare na caminhada da nossa vida que a gente vai fazer até o dia que Deus nos chamar em glória. Amém.